Você já sentiu, gap, aquele sussurro silencioso no meio de um dia agitado? Uma pausa inesperada no fluxo constante de pensamentos, onde uma pergunta sem forma parece pairar no ar. Gap é uma sensação sutil, quase imperceptível. Pode surgir ao observar a luz do sol filtrando-se por entre as folhas, ao sentir o cheiro de terra molhada depois da chuva, ou no silêncio profundo da madrugada, quando o mundo dorme e a sua mente está estranhamente desperta. Gap. Que existe algo mais. Gap. Algo que transcende as listas de tarefas, as notificações no celular, as metas que nos impomos. Uma dimensão da existência que pulsa sob a superfície do cotidiano, uma promessa de profundidade em um mundo que muitas vezes parece se contentar com o superficial. Gap. É um anseio não por mais coisas, mas por mais significado. Não por mais velocidade, mas por mais presença. Uma nostalgia de um lugar que nunca visitamos, ou talvez de um estado de ser que esquecemos. Gap. Mesmo sem saber explicar o quê. Gap. As palavras falham. A lógica não alcança. Tentar descrever essa sensação é como tentar segurar a névoa com as mãos. É um sentimento que reside no peito, uma ressonância, uma intuição persistente de que o mapa que nos deram não mostra todo o território. Gap. Você pode chamar de inquietação, de busca, de um vazio sutil. Mas, no fundo, é a sua própria alma batendo à porta, pedindo para ser ouvida. Gap. Esse sentimento não surge do nada. Gap. Ele não é um erro no sistema, nem um defeito a ser consertado. Pelo contrário, é um sinal de saúde. É a prova de que, por baixo de todas as camadas de condicionamento e distração, a sua essência permanece intacta, viva e anseia por se expressar. Gap. Ele é o resultado natural de uma vida vivida com sensibilidade. É a consequência de ter um coração que ainda não se fechou para o mistério, uma mente que ainda ousa questionar o que é dado como certo. Gap. Ele aparece quando a vida externa, gap, com suas demandas incessantes, suas promessas de felicidade condicionada e seu ruído constante, começa a soar dissonante. Quando o roteiro que nos foi entregue, estude, trabalhe, consuma, repita, deixa de fazer sentido. Gap. É um ponto de inflexão. Um momento em que a alma gentilmente diz: isso não é tudo, isso não é o suficiente. Gap. Já não responde às perguntas internas. Gap. As perguntas que realmente importam. Não o que eu devo fazer, mas quem eu sou. Não o que eu posso ter, mas para que eu estou aqui. Perguntas que não podem ser respondidas por um diploma, um cargo ou um saldo bancário. Gap. A vida externa oferece respostas para o como. Como sobreviver, como se encaixar, como ter sucesso. Mas as perguntas internas anseiam pelo porquê. E quando o porquê se perde, o como se torna um fardo. Gap. Quando rotina, gap, por mais segura e previsível que seja, se transforma em uma gaiola dourada, onde os dias se repetem sem alma e a espontaneidade morre. Gap. Sucesso. Gap. Definido pelos outros, medido em conquistas e aplausos, se revela vazio quando você chega ao topo da montanha e descobre que a vista não era o que você esperava. Gap. Ou conforto. Gap, que antes era um refúgio, se torna uma forma de anestesia, um amortecedor que nos impede de sentir a vida em sua plenitude, com suas dores e alegrias. Gap. Não preenchem completamente. Gap. Eles preenchem o espaço, o tempo, a agenda, mas não preenchem o ser. Deixam uma lacuna, uma fome que nenhuma aquisição, nenhuma promoção, nenhuma segurança material consegue saciar. É a fome da alma, por si mesma. Gap. Não é ingratidão. Gap. É importante reconhecer isso. A mente pode rapidamente julgar esse sentimento, rotulando-o como insatisfação ou falta de apreço pelo que se tem.
Mas essa é uma armadilha. Não se trata de rejeitar as bênçãos da vida. Gap. Pelo contrário, é a gratidão por tudo o que foi vivido que nos dá a força para perguntar: o que vem agora? Qual é o próximo nível de profundidade? É um reconhecimento de que a vida é expansão, não estagnação. Gap. É consciência se expandindo. Gap. Como uma semente que precisa romper a casca para crescer. Como uma lagarta que precisa dissolver sua forma antiga para se tornar borboleta. A expansão exige a quebra do que era conhecido e confortável. Gap. Esse incômodo, essa sensação de algo mais, é a dor do crescimento da sua própria consciência. Ela está se tornando grande demais para o contentor antigo. Ela anseia por um novo céu, um novo horizonte. Gap. Sentir que tem algo mais? Gap. É o primeiro passo para despertar de um sonho. O sonho de que a vida é apenas o que podemos ver, tocar e medir. É o início de uma jornada para além das fronteiras do ego e da mente racional. Gap é perceber que a realidade, gap, é como um iceberg. A parte visível, a que chamamos de mundo real, é apenas uma pequena fração do todo. A maior parte da verdade, da beleza e do poder reside abaixo da superfície, no invisível. Gap. Não se resume ao visível. Gap. Aos 5 sentidos que nos limitam a uma faixa estreita da existência. Há frequências que não ouvimos, cores que não vemos e dimensões do ser que só podem ser percebidas com o coração. Gap ao material, gap que é impermanente e, em última análise, insatisfatório. A busca por segurança no que pode ser perdido é uma fonte constante de ansiedade. O algo mais aponta para o que é eterno dentro de nós. Gap. Ou ao automático. Gap. Aos padrões repetitivos de pensamento e comportamento que executamos sem consciência. Viver no piloto automático é existir sem realmente viver. Esse chamado é um convite para assumir o controle, para trazer consciência a cada momento. Gap. É como se uma parte sua, gap, uma parte mais antiga, mais sábia e mais profunda, que sempre esteve lá, observando em silêncio, decidisse finalmente falar. Uma parte que não se impressiona com o barulho do mundo. Gap. Lembrar-se de algo. Gap. Essencial. Uma verdade fundamental sobre quem você é, para além do seu nome, da sua história, do seu corpo. Uma lembrança de sua conexão com o todo, da sua natureza intrinsecamente livre e ilimitada. Gap. Que a mente ainda não entende. Gap. A mente racional, com sua necessidade de lógica, provas e definições, fica confusa. Ela tenta categorizar, analisar, mas essa lembrança não é um dado, é uma experiência. É um saber que precede o pensar. Gap. Por isso, a jornada para compreender esse algo mais não é um exercício intelectual. É um processo de entrega, de sentir, de permitir. Gap. Esse chamado não aponta para fora. Gap. A primeira reação é procurar a resposta no exterior. Um novo relacionamento, uma nova carreira, uma viagem exótica, um novo hobby. Acreditamos que se mudarmos as circunstâncias externas, o sentimento interno irá desaparecer. Gap. Não é falta de algo no mundo. Gap. O mundo é abundante em beleza, em experiências, em possibilidades. Mas nenhuma delas, por si só, pode preencher o espaço que só pode ser ocupado por você mesmo. A busca externa é infinita e exaustiva, porque você está procurando a chave no jardim quando ela sempre esteve no seu bolso. Gap. É falta de conexão com camadas mais profundas de si. Gap. É o eu superficial, o ego, que se sente insatisfeito. Mas a resposta não está em dar mais coisas a esse ego. A resposta está em transcender o ego e mergulhar no ser. É uma falta de intimidade consigo mesmo, um distanciamento da sua própria fonte interior de paz, amor e sabedoria. Gap. Por isso, nenhuma distração resolve. Gap. O entretenimento, as redes sociais, o trabalho excessivo, o consumo,
Tudo funciona como um analgésico temporário. Eles abafam o chamado, mas não o silenciam. Ajudam a passar o tempo, mas não a habitá-lo. Gap. O incômodo volta. Gap. Sempre. Ele retorna no silêncio, nos momentos entre uma atividade e outra. Ele é paciente. Ele sabe que, eventualmente, você terá que parar de fugir e se virar para encará-lo. Porque ele não é um inimigo. Ele é um guia. Gap. Sentir que existe algo mais, Gap, é, na verdade, um ato de profunda sanidade. É a sua bússola interna se recalibrando, apontando de volta para o seu verdadeiro norte, para a sua essência. Gap. Não é confusão. Gap. A confusão é acreditar que a vida se resume à superfície. A confusão é ignorar esse chamado e continuar buscando preenchimento onde ele não pode ser encontrado. A clareza começa quando você honra essa sensação. Gap é sensibilidade. Gap é a capacidade de perceber as nuances sutis da existência. É ter a pele fina o suficiente para sentir a pulsação do universo. Em um mundo que muitas vezes valoriza a dureza e a indiferença, a sensibilidade é uma superpotência. É a sua antena para o divino, para o extraordinário que se esconde no ordinário. Gap. Talvez esse algo, Gap, que você procura com tanto anseio, essa peça que parece faltar no quebra-cabeça da sua vida, não seja algo que você precise encontrar, mas algo que você precise permitir. Gap. Não seja um lugar, gap, um destino final, uma utopia a ser alcançada. A felicidade não está no fim da estrada, mas na própria caminhada, quando feita com consciência. Gap. Nem uma resposta pronta. Gap. Não é uma fórmula, um dogma ou uma filosofia que resolverá tudo. A vida é uma pergunta aberta, e a beleza está em viver nessa pergunta, em vez de se apressar para encontrar respostas definitivas que fecham as portas para o mistério. Gap. Talvez seja a consciência. Gap, a sua própria consciência. A luz da sua atenção. O espaço silencioso e observador por trás dos seus pensamentos e emoções. Gap. Pedindo para ser vivida com mais presença. Gap. Pedindo para que você habite cada momento plenamente. Para que sinta a textura do agora, em vez de viver perdido nas memórias do passado ou nas ansiedades do futuro. Presença é o portal para esse algo mais. Gap. Quando você para de ignorar esse chamado, Gap, quando você finalmente se vira e diz sim a essa inquietação, algo fundamental muda. A energia que antes era gasta em fugir e se distrair, agora fica disponível para a exploração interior. Gap. A busca deixa de ser externa. Gap. A caça frenética por validação, por felicidade, por completude no mundo lá fora, simplesmente cessa. Não por resignação, mas por sabedoria. Você percebe que estava procurando nos lugares errados. Gap. E se torna um retorno a si mesmo.